Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu em 2018 comigo, quando eu fiquei internado por 32 horas no hospital nos Estados Unidos. Eu fiquei devendo 27 mil reais para o governo americano. Você acredita? Pois é. Em 2018, eu fui passar um mês nos Estados Unidos para fazer um curso de verão, que eu deixei já um vídeo aqui falando todos os detalhes desse curso, tudo é bem interessante. Na minha playlist de vida profissional, vocês vão encontrar bem detalhado. Mas em resumo, eu fui passar um mês nos Estados Unidos, era um período de férias, mas eu ia fazer um curso, e eu aproveitei para fazer tudo que eu podia fazer para aproveitar aquele momento. Enfim, eu fui para Califórnia e lá eu aproveitei para ir no parque da Universal em Los Angeles. É, e aí, nos meus primeiros dias já, eu fui para Los Angeles, então fiquei próximo da Calçada da Fama, passeando, tudo, e um calor, assim, era julho, um calor surreal, sensação térmica de 40 graus, 42, muito, muito, muito quente, 38 graus, tudo. E eu aproveitando os meus primeiros dias. Eu cheguei lá uns 4 dias antes do curso, e aí comecei minha jornada, tudo, de conhecer Los Angeles, ir para os parques, tudo, não sei o quê. O meu curso, ele ia começar num domingo, primeiro dia de aula para apresentar o campus, para fazer as coisas, tudo certinho. E aí, quando foi na sexta, eu fui para Universal. E no sábado a gente viajou para a cidade, que a universidade não era em Los Angeles, era em Laverne. Então a gente viajou para a cidade onde a gente se hospedaria. Era uma casa com 16 brasileiros. E aí eu fui para essa casa, enfim, ficar lá. E isso, no sábado, né, a gente foi. E no domingo de manhã iria começar o primeiro dia de aula. A gente sairia cedo. Domingo de manhã, quando eu acordei, e assim, eu conhecia pouquíssimas pessoas, assim, eu tinha tido contato com elas num grupo de WhatsApp. E, enfim, tinha algumas pessoas que eu já tinha um pouco mais de afeição, mas assim, duas pessoas, né? E tinha uma menina que também era enfermeira. No meio dessas pessoas, desse grupo de 16 pessoas, era eu e ela como enfermeira, tudo, e a gente meio que já tinha trocado algumas mensagens pelo WhatsApp, que a gente tinha umas amigas em comum, mas X. E aí, beleza. Eu acordei de manhã, eu tava com muita, muita, muita dor nas costas. Só que eu já tinha tido cólica renal antes. E aí eu pedi pra chamarem essa menina, porque eu falei, eu tô com cálculo renal, certeza que é uma pedra mexeu tudo, certeza que eu tô com muita, muita dor. Aí, tipo, uma das meninas que já era meio que minha conhecida, que eu tinha conhecido um mês antes, a gente tinha feito um encontro prévio antes de ir pra viagem, ela começou a rir e falou: "Ah, você tá me zoando? Não, você tá de graça, né?" Aí eu falei: "Não, tô falando muito sério, chama ela." E aí a menina falou: "Ah, eu vou fazer o teste de Jordan, talvez." Eu não lembro agora, mas a batidinha que você dá, eu não lembro o nome técnico agora, mas a batidinha que você dá aqui na região das costas para confirmar se a pessoa tá ou não numa crise renal. Mas eu falei: "Você não vai fazer isso comigo, porque eu vou morrer se você fizer. Eu tô com muita dor, eu tenho certeza que é cálculo renal." Aí, gente, começou a minha saga, né, para ligar pro seguro para ver o que eu fazia, porque eu não tinha noção, gente, noção. Eu tinha feito uma viagem internacional para Argentina, que eu não tinha nem passaporte na época, eu fui com RG. E eu tinha feito uma viagem internacional para Punta Cana, que tipo eu fiquei fechada em resort. Eu não tinha noção do que fazer. Acho que, na verdade, depois que eu passei por isso, eu descobri que a maioria das pessoas não tem noção do que fazer numa situação dessa. E eu era uma dessas pessoas. Só que essa minha, atualmente agora já é minha amiga, né? Porque depois de tudo que a gente passou, essa enfermeira ficou comigo. E aí todo mundo foi para a universidade e a enfermeira falou: "Ah, eu não vou, eu vou ficar com ela, porque aí eu vou com ela pro hospital, tal, tudo." Essa enfermeira tinha passado uma temporada na Austrália, mas ela assim, tipo, ela continuava batendo na tecla que ela não falava inglês. Mas, pra mim, ela falava super inglês, porque ela literalmente fez tudo por mim. E o pai dela já tinha tido uma experiência de estar viajando a trabalho e precisar do seguro. Então, assim, não que ela tivesse muita noção, mas assim, um pouquinho de noção ela tinha. Aí a gente começou a ligar e aí a pessoa do seguro falou assim: "Ó, você vai no lugar mais perto da sua casa e você pega você paga e depois a gente reembolsa." Aí eu falei: "Meu Deus do céu."
Aí tinha uma clínica perto, que aí a gente pegou um Uber pra ir, chegou lá, e assim, até o seguro indicou, falou, ó, a clínica mais perto da sua casa é essa daqui, tipo, da onde vocês estão agora. Essa aqui, vai lá. Aí chegou lá, a gente tava fechado, porque era domingo, e a clínica só funcionava de segunda a sexta. Aí eu falei, então vamos pro hospital. Aí lá fomos nós pro hospital. Gente, chegou no hospital, eles já pediram pra passar $200 no cartão de crédito, só por eu ter dado entrada no hospital. Aí me colocaram no leito lá e começaram a me pesar, enfim, medir e verificar os sinais vitais e eu morrendo de dor, enfim. Mas até então, eu tava assim, tipo, naquela, eu não sei se você já teve cólica renal, mas assim, sabe aquela fase do início, assim, que é... Gente, quando o povo fala que parece a dor do parto, é real, tá? Porque o meu parto, eu tive uma cesárea, porém, todavia, entretanto, eu fiquei 22 horas em trabalho de parto normal para eu ser encaminhada para uma cesárea. Então, é real. O início é muito parecido. Porque no início, quando tá em trabalho de parto, e quando você tá no início da cólica renal, você consegue falar, você consegue rir, você consegue brincar, vem a dor, você meio que entra em Nárnia, mas depois você volta. E aí eu ainda tava nessa fase, que eu consegui voltar de Nárnia. Aí, beleza, a gente entrou lá, tal, não sei o quê. E aí me deixaram lá com essa menina. Aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu preciso voltar pra casa, eu preciso voltar pra casa. Eu não vou ter dinheiro pra pagar aqui. Meu Deus do céu, eu preciso ir pro Brasil, não sei o quê. A menina olhou pra minha cara, falou assim, amiga, você não tá conseguindo. Como é que você vai ficar 12 horas no avião? Você não tá conseguindo andar direito. Para de ser doida, né? Senta aí e fica quieta. Aí liguei pra minha mãe. Mãe do céu, fui internada aqui, cálculo renal, tal, não sei o quê. Ainda nem tinha sido internada, tava em observação. Aí eu falei, mãe, tô aqui em observação, tal, tudo, não sei o quê. Falei com a minha mãe, fiquei um pouco mais calma. Gente, daí foi só ladeira abaixo. Por quê? Porque eu comecei a ficar numas crises de dor, assim, e eles começaram a me dar um monte de medicamento, eu comecei, tipo, a dormir muito, e aí eu acordava ouvindo as pessoas falando, tipo, e aí eu já ficava desesperada, porque teve uma hora que ele chegou e falou que ia fazer uma tomografia. Aí eu falei para essa minha amiga, eu falei, pelo amor de Deus, não dá para ver cálculo renal no ultrassom, pede para fazer ultrassom, não tem dinheiro para pagar uma tomografia nesse país. E essa menina, coitada, vieram com uma lista de perguntas, de coisas para ela, tipo, ah, ela já fez tatuagem? Ela tem alguma doença? Ela não sabia nada, gente, porque ela tinha, tipo, ela falou comigo pelo WhatsApp pra gente combinar de ir para Las Vegas no final de semana, e eu cheguei lá chamando ela porque eu tava com cólica renal, tipo, enfim. Gente, o caos, o caos, o caos, muita dor, borori bororó, e aí eles queriam me... Primeiro que, minha pressão alta, né, porque eu tava com dor, tal, tudo, não sei o que, minha pressão tava mais alta. Aí uma residente chegou lá e falou assim, olha, eu vou te mandar pra casa, porque eu não tenho o que fazer, né, você tem que espelhar pedra, tal, tudo, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tá bom, né, vou pra casa. E assim, detalhe, eu esqueci de um detalhe muito importante. Quando eu comecei com a dor, que eu fui no banheiro fazer xixi, eu não consegui fazer xixi lá de manhã, lá atrás. E aí eu tentei tomar todos os remédios que eu tinha, porque eu tinha uma farmácia, gente. Eu tinha uma farmácia. Gente, nada parava. Eu vomitava de dor, assim, terrível. Não conseguia beber água. E aí chegou lá, eles colocaram um monte de soro em mim e tal, tudo não sei o quê. E aí, tipo, à tarde, tudo isso foi de manhã. À tarde, uma residente chegou lá e falou: vou mandar você pra casa. E assim, eu sabia que eu não tinha condições de ir pra casa. Porque eu não conseguia nem tomar remédio. Só que eu pensei, eu falei, ah, tá bom, né? O que, que eu vou fazer? Se não tem o que fazer por mim, eu também não posso ficar aqui gastando dinheiro. Aí veio um chefe, um médico senhorzinho, visitar, me ver, o staff, e falou: não, ela não vai pra casa, ela precisa ser internada. Aí eu falei: meu Deus do céu, não tenho dinheiro pra ser internada. Aí, beleza, tava esperando um quarto pra mim, um quarto, um quarto. Nisso, veio um colega dos 16 que estavam lá na casa e começou a fazer umas orações na religião dele lá tal, acho que ele era ubanda, não sei. Ele era espírita, alguma coisa assim, e ele começou a fazer umas orações pra mim, me deu a guia dele e tal, não sei o quê. Sem mentira nenhuma, gente. Nessa oração aí, eu também já tava fazendo minhas orações, enfim, na minha religião, tudo não sei o quê, mas eu sem condições de fazer muita oração, porque eu tava bem mal. É, eu expeli uma pedra, tipo, nesse momento aí, tal, não sei o quê, muita dor, muita dor, muita dor. Ele até teve que sair, porque
quis fazer xixi. E aí, eu acho que nessa hora saiu uma pedra. Eu acho, tá? Não tô falando que é real, porque não tinha filtro pra coar pedrinha nem nada. E detalhe, viu, gente? Nem era pedra, era cisco. Vou chegar nessa parte. Aí me transferiram, foi até um técnico de enfermagem que era casado com uma brasileira, tal, não sei o que, me transferiram pro quarto. Chegou lá no quarto, me deram um coadorzinho, tipo um filtro de café, para eu poder coar as pedrinhas e mandar eu andar, tal, tudo isso aqui. No quarto, depois desse momento de muita, muita dor, eu já comecei a ficar mais acordada, tal, não sei o quê. E aí, detalhe, me deixaram em jejum porque eles queriam que eu passasse um duplo J nos Estados Unidos. Que o duplo J é o catéter para sair a pedrinha, né? Me deixaram em jejum, tal, tudo, não sei o quê. Só que eu falei, gente, se eu passar um duplo J aqui, eu vou ter que vender meu rim, né? Tipo, o rim que eles já tirarem o duplo J já fica. Porque não vai ter jeito, não vou ter dinheiro pra pagar. Enfim. Aí o que aconteceu? Comecei a andar pelo corredor do hospital, tal, tudo. Chegou outra colega. A colega que tava desde manhã tava sem comer, coitada. Porque eu não conseguia comer. Eu não conseguia nada. Só conseguia chorar e dormir e ficar desesperada. Mas essa coitada, minha amiga ficou sem comer. Aí chegaram para trocar com ela. Aí ficou uma outra amiga que também, tipo, virou amiga, porque, né? Tantas coisas. Passamos juntas. E ela ficou comigo lá no hospital. E aí a gente deu uma voltinha no corredor, tudo, não sei o quê. E aí eu consegui expelir, gente, cisco desse tamanhozinho, micro, tipo, dava para ver o olho nu, mas era um cisquinho. Eu quase morri, tá? E, enfim, aí saiu acho que uns 2 cisquinhos desse. Aí no outro dia me colocaram para fazer outro exame. Aí eu fiz um outro exame. Eu acho que eu fiz um ultrassom. Aí eu fiz um ultrassom de manhã, e eles viram que tinha passado, que meu canal tava limpinho, e me mandaram para casa. E eu fiquei devendo R$ 27.600. E detalhe, como que deu-se o desfecho? Quando eles me deram alta, chegou uma menina do financeiro lá e falou assim: olha, tem uma conta aqui, sei lá, era $2.000 na época. Você tem uma conta aqui de $2.000, mas a gente ainda não fechou. Isso aqui é parcialmente do que você usou ontem. Você precisa passar o cartão, pagar de alguma forma. E é isso, basicamente. E eu não queria, tipo, ficar em más lençóis com os Estados Unidos, porque eu tava lá estudando, tal, tudo. Eu não, enfim. E na minha cabeça, eu falei, eu não posso sair daqui devendo pra eles. Gente, eu passei meu cartão de crédito. E liguei pro Santander e pedi mais limite. Meu Deus, falei o nome do banco. Liguei e pedi mais limite. Eu só tinha conta nesse banco, X. Pedi mais limite. E aí foi passando as semanas do curso e a menina do financeiro me ligando que eu precisava pagar mais tanto, mais tanto. No total deu uns $7.000 na época, 7 mil e pouquinho, que convertendo no dólar da época deu R$ 27.000. E eu simplesmente paguei com cartão de crédito, voltei pro Brasil com essa dívida de 27, meu cartão, sei lá, chegou a 30 mil nesse mês. E o seguro só me pagou depois de 4 meses. E assim, o seguro ainda pagou porque eles queriam umas documentações que eu não tinha. E aí eles queriam que eu fosse atrás dessas documentações. E eu tentei atrás dessas documentações enquanto eu tava lá. Consegui o meu prontuário, todas as coisas, mas o seguro queria umas outras documentações X. Eles começaram a inventar a documentação XYZ. Aí o que aconteceu? O meu atual esposo começou a ligar para esse seguro, falando que era meu advogado, pressionando eles. E aí foi assim que eles me pagaram. Eles me pagaram, enfim, definiram lá que iam pagar, porque eles queriam simplesmente que eu voltasse no hospital. Eu já estava no Brasil há um mês. E aí eu consegui pagar. Eles me deram o valor que eu gastei no hospital, mas o Uber, que eles me fizeram na clínica errada, eles não me pagaram. Enfim. E aí, gente, deu tudo certo no final, mas foi uma dor de cabeça enorme. Foi assim, uma loucura, mas deu tudo certo. E graças a esse evento super traumático, eu comecei a conversar com o meu atual esposo, que na época a gente só era colega, mas aí ele começou a puxar assunto comigo, enfim, a gente foi virando amiga, ele foi tentando me ajudar e estamos aqui hoje casados e com filho. Enfim, se a vida te der limões, faça limonadas. De um cálculo renal sai um casamento. Beijo.